O Espírito Santo quer explicar mais alguma coisa para os irmãos que vão ficar. O Espírito Santo quer explicar que existe os cinco sentidos, onde a pessoa tem os pensamentos, ela tem os desejos, ela tem as vontades e ela tem os sentimentos, qualquer tipo de sentimento. Então, os pensamentos são as vozes dos demônios, os demônios falando na mente dela, dirigindo o corpo dela. E vontades, desejos e sentimento são a vida ativa do demônio através do corpo da pessoa. Então, quando Adão e Eva morreu lá no jardim, a morte foi exatamente o Satanás entrar no corpo de Adão e Eva. Então, o anjo caído, conhecido como Satanás, foi o anjo que se rebelou lá em cima, no reino do eterno, e ele foi cortado da vida eterna. Ele e os que se rebelaram com ele e não se arrependeram. Então, houve os anjos que se arrependeram, que seriam recuperados no jardim através de Adão e Eva, e houve os anjos que morreram e foram cortados da vida eterna. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos e demônios. Então, quando o Pai colocou Adão e Eva lá no jardim para recuperar os anjos arrependidos através de Adão e Eva, o anjo caído, Satanás, veio e fez Eva morrer por desobedecer o Eterno. Então, a morte foi eles entrar em Adão e Eva. Adão e Eva foi expulso do jardim e agora os filhos de Adão e Eva nasceriam nesse mundo mortos. Conforme a morte entrou em Adão e Eva, Satanás entrou em Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva nasceriam agora mortos. Então, o que acontece? O que é a morte no corpo das pessoas? É exatamente isso. A vida dos demônios, através dos cinco sentidos e através de pensamentos. Então, quando fala vida na carne, é isso aí. Os demônios vivendo através dos corpos das pessoas. Então, Yahushua veio libertar de quê? Veio libertar esses corpos desses demônios. Porque quando a pessoa ouve a palavra, aceita a palavra, é a alma que se alimenta da palavra, não é o demônio que se alimenta da palavra, é a alma. Então, a alma estava morta, desligada, cortada da vida eterna, e o demônio é quem estava com uma vida ativa nesse corpo, através dos cinco sentidos e através dos pensamentos. Então, quando Yahushua morreu naquela cruz e ressuscitou, foi exatamente para ter essa libertação, aonde a pessoa, ou pela consciência, ouviria a palavra, aceitaria a palavra, se alimentaria da palavra, obedeceria à palavra, e pela obediência à palavra, o demônio ia embora do corpo, porque a própria palavra libertaria aquele corpo daquele demônio. Então, quando Satanás trouxe a religião, as pessoas ficaram enganadas naqueles templos religiosos e os demônios nos seus corpos, porque lá não tinha a palavra do Eterno, lá tinha engano e mentira. Então, os demônios não foram embora. Os demônios continuaram nos seus corpos e suas almas mortas. Por isso elas não participaram do arrebatamento, porque elas não reviveram pela palavra. Então, as pessoas que não estavam nos templos religiosos, na religião, ouvindo os homens mentirosos, enganadores, os falsos mestres, os falsos pastores, as que estavam em casa lendo a palavra encontraram o Espírito Santo pela leitura da palavra. Então, o Espírito Santo veio e libertou essas pessoas. E a alma delas reviveram pela obediência à palavra. E os demônios foram embora dos seus corpos. Então, essas foram preparadas pelo Espírito Santo através do canal Espírito Santo Ministra. E elas participaram do arrebatamento. Então, as que continuaram com suas almas mortas nos templos religiosos, nessas divisões de igreja, ouvindo cada um o seu pastor, cada um o seu líder,
Essas não reviveram, as suas almas estavam mortas no seu corpo, porque elas ouviram esses homens mortos, que também não tinham o Espírito Santo. Então, quando não tem o Espírito Santo para reviver a alma pela palavra, tem espíritos enganadores. Então, esses homens tinham espíritos enganadores, esses formadores de igreja, esses que dividiam igrejas, esses aglomerados de pastores, essa multidão de pastores, tudo homens mortos que não tinham o Espírito Santo, suas almas estavam mortas. Como pode um morto reviver outro? Então todos eles ficaram depois do arrebatamento, porque suas almas estavam mortas. Nenhuma reviveu. Nesses templos religiosos não tinha a palavra do Eterno. Tinha apenas o livro chamado Bíblia e o engano, a mentira. Eles não pregavam a palavra, não ensinavam a palavra, não viviam a palavra. Eles tinham espíritos de falsos profetas, espíritos mentirosos, enganadores. Então essas almas foram enganadas. Elas não reviveram, porque não tinham o Espírito Santo e nem a palavra do Eterno para reviver elas. Porque para a alma reviver, tem que ter o Espírito Santo, e pela obediência à palavra, pelo Espírito Santo, é que a alma revive. Essas pessoas não participaram do arrebatamento porque suas almas estavam mortas. E no seu corpo, demônios, vivendo através dos seus 5 sentidos e através de pensamento. Então, por que que o Espírito Santo deixa esse alerta, deixa esse recado para os irmãos que ficaram? Para que eles não percam mais tempo ouvindo essas almas mortas desses líderes religiosos, ouvindo esses mortos religiosos. O Espírito Santo deixa esse recado para os irmãos que querem ainda a salvação, a vida eterna. Vim para o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo Ministra. E não ouvir mais pensamento, não ouvir mais nenhum tipo de sentimento, não ouvir mais desejo, não ouvir mais vontade. É a vida dos demônios através do corpo. Sentimentos, qualquer tipo de sentimentos, vontade, desejo, é a vida dos demônios, é a vida ativa dos demônios através do corpo. Pensamento são vozes de demônios dirigindo o corpo. Então o Espírito Santo alerta vocês, não escute vontade, não obedeça vontade, não obedeça nenhum tipo de sentimento, não obedeça nenhum tipo de vontade, não obedeça nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de sentimento, seja o sentimento que for, qualquer tipo de sentimento, não obedeça, não obedeça, não obedeça vontade, não obedeça desejo, não escute pensamento, não aceite pensamento na sua mente. Se encha da palavra o azeite na lâmpada, se encha da palavra o Espírito Santo ministra. Não aceite mais demônios falando na sua mente. Pensamentos são vozes de demônio. Não escute mais demônio. Não aceite mais demônio falando na sua mente. Não aceite mais demônio fluindo no seu corpo através de desejo, vontade e sentimento. Você não sabia que eram demônios, agora você sabe. Não obedeça mais. Não faça mais isso. Os demônios podem atacar vocês através dos sentimentos, através de vontade, através de desejo, através do pensamento. Vocês agora sabem, são demônios. Não obedeça, não faça a vontade deles, não escute eles. Ocupe a mente de vocês com a palavra do Eterno. Invista na palavra, escute a palavra, fale a palavra. Fale a palavra em voz alta para vocês mesmos. Se alimente da palavra, invista na palavra. Ouça a palavra o tempo todo. Esses 2 canais. Tiver a Bíblia também em casa, leia a Bíblia e os 2 canais, se alimente dos canais, escute o canal, ouça o canal, obedeça o canal, faça o que o canal está mandando, faça o que os irmãos estão mandando, faça o que o Espírito Santo está mandando. Não escute pensamento, não aceite pensamento, não se alimente de pensamento, não deixe mais pensamento dirigir a sua vida. Não faça mais a vontade do seu corpo, não escute mais o seu corpo. Não escute mais desejo, não obedeça mais desejo, não obedeça mais vontade, não obedeça mais nenhum tipo de sentimento. É demônio, demônios querendo viver através do seu corpo. Agora você está sabendo de tudo, você entende tudo. Agora você precisa entender a realidade.
É a sua salvação, é a vida eterna. Se você continuar deixando os demônios usar o seu corpo, eles vão te levar para o lago de fogo. Você não pode mais viver como se você não soubesse de nada, você não é mais ignorante. Acredita, aceita a verdade. Enche a sua mente com a palavra, se encha da palavra, se alimente da palavra. Escute o canal Azeite na Lâmpada, escute o Espírito Santo ministra. Se alimente, escute muito até a palavra entrar dentro de você. Confesse a palavra para você mesmo, fale a palavra em voz alta para você mesmo. E aí você vai estar pronto para dar a sua vida. E assim você será salvo. Essa é a palavra do Espírito Santo. Esse é o recado do Espírito Santo para os irmãos que ficarem, para que vocês sejam fortes, sejam valentes, sejam corajosos, se levante, erga a cabeça, se prepara, se entrega e os anjos vão te levar para cima. O Espírito Santo quer explicar mais uma coisa. Quando o Espírito Santo falou sobre os 5 sentidos e a vida ativa dos demônios no corpo através dos 5 sentidos. Quando o Eterno fez Adão e Eva no jardim, e o Eterno fez alma vivente e colocou os 5 sentidos, que todo mundo sabe do que se trata os 5 sentidos, que é olho, ouvido, olfato, tato e paladar. Então, quando o Eterno colocou esses 5 sentidos aí, o Eterno colocou para Adão e Eva, alma vivente, ter uma vida ativa no jardim, o qual Adão veria Eva, ouviria Eva, tocaria em alguma coisa do jardim, comeria uma fruta, sentiria o cheiro das flores. Então foi para Adão e Eva ter uma vida ativa no jardim, os 5 sentidos. Depois que Adão e Eva morreram, expulsou do jardim e mandou para a terra, eles já estavam mortos, com a alma morta, que isso foi consequência nos filhos deles. Então, o que aconteceu? A alma estava morta, os demônios entrou nos corpos das pessoas, usaria esses 5 sentidos para eles ter vida ativa no corpo. Então, quando o Eterno fez os 5 sentidos, foi para a alma vivente lá, Adão e Eva no jardim ter vida ativa. Quando os demônios entraram lá em Adão e Eva e mataram a sua alma, e eles foram mandados para essa terra, então a alma estava morta no corpo, isso é que foi a morte, a alma está morta no corpo, então os demônios agora vieram através dos 5 sentidos ter vida ativa no corpo. Então agora os 5 sentidos são manipulados, dominados e controlados pelos demônios. Por isso que o Espírito Santo falou dessa vida dos demônios no corpo através dos 5 sentidos. Porque quem agora está manipulando, dominando e controlando os 5 sentidos é o demônio que habita naquele corpo, através das vontades, dos desejos e dos sentimentos. O pensamento é a voz do demônio manipulando, controlando, dirigindo e dominando esse corpo. Então agora vocês estão sabendo. Quem não participou do arrebatamento é porque não venceu esse demônio, não se libertou desse demônio. Unicamente a palavra do Eterno é quem liberta o demônio do corpo, porque a palavra revive a alma. Então a alma se alimenta da palavra, a alma revive e a palavra na alma toma o domínio e o controle do corpo. Como a pessoa foi para uma religião, onde não tinha o Espírito Santo, para pela palavra reviver essa pessoa, a alma dela continuou morta. Então, quando a alma está morta, quem está nesse corpo é um demônio, quem está tendo vida ativa nesse corpo é um demônio, e ele usa, manipula e controla os 5 sentidos. E assim ele tem vida ativa, através do corpo, no mundo.
através do pensamento, dirige esse corpo. Então, o Espírito Santo está esclarecendo isso para vocês, porque isso é muito importante. Muito importante. Quando vocês for para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, vocês têm que alimentar a alma de vocês com esses dois canais, para pela palavra do Eterno, a alma de vocês reviver. Então, quando vocês for ouvir o canal, vocês não podem mais ouvir pensamento, vocês não podem mais obedecer sentimento nenhum, obedecer mais vontade nenhuma, vocês não podem mais obedecer desejo nenhum. Isso é a vida ativa do demônio. Vocês agora obedecerão só a palavra, ouvirão só a palavra, obedecerão só a palavra. Ocuparão a mente de vocês unicamente com a palavra. Então vocês têm que investir ouvindo os canais, ouvindo, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O tempo que restar, o tempo que vocês tiverem, vocês têm que ouvir muito, ouvir, para reviver a alma de vocês. Aí vocês estarão prontos para se entregar, para entregar a vida de vocês. E depois que passar o que tiver que passar, aí vocês serão salvos. Pela morte do corpo de vocês, vocês serão salvos. Porque a morte do corpo é a libertação da alma, é a salvação de vocês. Então vocês entenderam o que tem que ser feito. E vocês ficarão trancados, não abrirão a porta para ninguém. Porque os demônios vão tomar conta da terra. A terra vai ficar lotada de demônios, cheia de demônios. E os demônios comerão as carnes das pessoas. Então, quem tiver trancado dentro da sua casa, envolvido com o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, os anjos do Eterno vai estar tomando conta dessas pessoas. Mas quem não tiver envolvido com o canal o Espírito Santo ministra, o Azeite na Lâmpada, e não tiver envolvido com a palavra do Eterno, estão na mão dos demônios. Os demônios vão fazer o que quiser com essas pessoas. E elas não vão ter o livramento do Eterno. Porque o Eterno só vai dar livramento para quem estiver ouvindo esses dois canais. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. É isso que o Espírito Santo tem que alertar vocês. O Eterno não vai ter compromisso com quem não está ouvindo o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Ele não vai ter compromisso com essas pessoas. E ele não vai ter compromisso com quem tem o nome de Jesus. Que ouviu o nome de Yahushua e não aceitou. Ele não vai ter compromisso com essas pessoas. Então, o compromisso do Eterno é com todos que estiverem trancados dentro das suas casas, ouvindo, se alimentando do canal Espírito Santo Ministra e o canal Azeite na Lâmpada. E também envolvido com as suas Bíblias e se alimentando desses dois canais. Se preparando, revivendo a sua alma pela palavra. E depois eles estarão prontos para dar a sua vida. Pela fé em Yahushua. E assim será a salvação de todos vocês que ficaram. Todos vocês que ficaram. A salvação de vocês será assim. Dando a vida sem negar a fé no nome de Yahushua. Então o Espírito Santo quis dar esse alerta. Para vocês não ouvirem pensamento. Para vocês não obedecerem nenhum tipo de desejo. Nenhum tipo de vontade. Nenhum tipo de sentimento. Porque agora vocês sabem. É demônio. Demônio. Através dos 5 sentidos. E vocês não podem obedecer a eles. Não podem ouvir eles. Não podem fazer a vontade deles. Vocês têm que anular eles. Anular eles da vida de vocês. Encher o entendimento de vocês, a mente de vocês com a palavra do Eterno. Alimentar a alma de vocês com a palavra do Eterno. Aí vocês estarão prontos. E nós encontraremos lá em cima. O Espírito Santo deixa esse recado para vocês, encarecidamente.